Salve pessoal do Colégio Brasília de São Paulo. Bom, vamos lá para a aula de Química B, pessoal? Na verdade, eu gostaria de resolver aqui com vocês o assunto que é a chamada ligação iônica. Esse assunto está, na verdade, na apostila 2, tá? Página 250 que ele começa, tá? Então, na verdade, eu já passei para vocês a prescrição de um vídeo, onde um professor lá no YouTube ele explica muito bem. Gostaria de resolver exercícios com vocês. Então, como foi visto, as ligações iônicas, como o próprio nome diz, são feitas através do quê? Da ligação entre íons. O exercício 1, que começa na página 250, ele tem aí o quê? Uma série de cátions e ânions, onde a gente vai fazer a ligação entre eles, tá? Então me fala uma coisa, ó, letra A. Na letra A, o que eu tenho? Não tenho iodeto de potássio? Então, o que é potássio? O potássio é o K+. Sempre numa substância iônica, primeiro a gente escreve o cátion, depois o ânion. Qual que é o ânion no caso? É o iodeto. Iodeto, depois, não se preocupem com os nomes, depois vocês vão aprender esses nomes, tá? Isso é o de menos. Então, o que é iodeto? É I menos. Então, o que acontece? O padrão sempre positivo primeiro, negativo depois. Então, aqui o potássio não tem a carga mais 1, então a carga mais 1 cancela com menos 1. Como que fica a fórmula final da substância iônica? Ki, tá? Muito bem. Letra B. Na letra B a gente tem o quê? Iodeto de ferro 2. Se ele falou ferro 2, significa que a carga do ferro vale 2+. E o iodeto continua sendo quanto? I-. Então, o que acontece quando você tiver cargas diferentes em cima? Você pega e faz um X. Você inverte os números. Esse 2 vem parar aqui no iodeto. Está aqui, no iodo, tá? Então, aqui não é menos. Menos significa o quê? 1 menos. Esse 1 você não precisa escrever aqui. Não há necessidade de escrever 1 aqui. Não pode, na verdade, tá? Então, o que acontece? Por que agora, então, eu posso cortar as duas cargas, o 2+ com menos 1? Porque, na verdade, não é menos 1, é 2 vezes menos 1, o que dá o quê? Menos 2. Daí eu corto com mais 2, tá? Como que ficaria a fórmula da substância final? Ficaria FeI2, tá? Entender? Muito bem. Letra C. Na letra C, o que a gente tem? Cloreto de crômio 3. Se ele está falando crômio 3, então a carga do crômio aqui, como cátion, é 3+. Se ele fala cloreto, é o Cl lá, né? Está descrito Cl-. Mesma coisa. O que eu faço com os números para poder cancelar? Eu inverto aqui. Então eu passo 3 para cá. Como é que ficaria a fórmula? Cr, Cl, 3. Ok? Assim, né? Letra D. Vamos lá, letra D. Na letra D, o que a gente tem? Sulfato de potássio. O potássio vale mais 1. O sulfato vale 2-. O que eu faço quando estiverem diferentes? Faço X. Esse 2 aqui eu passo para cá para o potássio, então vai ficar como? K2SO4. Letra E. Na letra E nós temos sulfato de ferro 2. Então esse aqui é moleza, hein? Então como é que ficaria? O ferro vale 2+. O sulfato continua sendo quanto? 2-. O que eu faço? Corto 2+ com 2-. A fórmula fica simples. FeSO4. Tá? Letra F. Na letra F nós temos óxido de crômio 3. Primeiro numa substância iônica, quem que eu coloco primeiro na fórmula? Sempre o cátion. O cátion sempre vem do metal. O crômio é o metal. Então, o crômio vale 3+. Daí eu tenho óxido. Óxido vem do oxigênio. Então, o oxigênio não é 2-. O que eu faço? Estão os dois diferentes aqui em cima. Esse 2 eu passo para o crômio.
E esse 3 aqui eu passo para o oxigênio. Como é que ficaria? Cr2O3. Beleza? Facinho, né? Bem facinho. Muito bem. Continuando agora, só que é na página 251. Na página 251, nós temos qual exercício? O exercício 2, que a gente vai resolver agora e já. Então, vamos lá. Ó, ele te dá um pedaço da tabela periódica. Então, exercício 2. Ele te dá um pedaço da tabela periódica e lá a gente tem 4 elementos químicos. Quais são? Primeiro, sódio. Sódio é de qual família? Família 1A. Então, me fala uma coisa. O que é mais fácil acontecer com sódio para ele ficar com 8 elétrons na camada de valência? Detalhe, ele só tem 1 aqui nessa camada de valência. Ele só tem 1. Então é mais fácil ele ganhar 7 ou é mais fácil ele perder 1? Então é mais fácil ele perder 1 elétron. Então, ó, o sódio perde 1 elétron. Se ele perde 1, como é que vai ficar a sua carga? Na+. Já o magnésio, que é o próximo ali na sequência, ele é da família 2A. Se ele é da família 2A e ele quer ficar com 8, que esse é o padrão, o que é mais fácil acontecer com ele? Perder 2 ou ganhar 6? Então, é mais fácil ele perder 2 elétrons. Então, ó, perde 2 elétrons. Se ele perde 2, ele vai ficar como? Mg2+. Daí, a gente tem também quem? O oxigênio. O oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, e ele tem que ficar com 8, que esse é o padrão, né, dos compostos, quando fazem ligações químicas, tem que ficar com 8. Se ele tem que ficar com 8, o que tem que acontecer com ele? É mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2? Então, nesse caso, ele ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2, como é que vai ficar a sua carga? O2-, certo? Já o último aqui, que é o flúor. Flúor é da família 7A. Se ele tem 7 e precisa ficar com 8, o que vai acontecer? Vai ganhar 1 elétron. Então, coloca aí. Ele ganha 1 elétron. Se ele ganha 1, eu vou escrever simplesmente F-. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar cátion com ânion, certo? Depois, esse outro cátion com esses 2 ânions, para fazer os compostos. Então, primeiro, não é o Na+. Vamos juntar, por exemplo, com O2-. O que eu faço quando estiverem diferentes? Faço um X. Esse 2 aqui, ó, vem parar no sódio. Como é que ficaria a fórmula? Na2O. Acabou. Esta é a fórmula final do composto, tá? No caso do sódio combinado com o flúor, esse é moleza, hein? Por que é moleza? Porque mais 1 corta menos 1. Detalhe, sempre metal vem no começo, a metal vem depois, certo? Então, como que vai ficar a fórmula final? NaF. Simples. Próximo. O próximo que nós temos aqui é o magnésio. Ó, magnésio, que vale 2+, com quem? Com oxigênio, que vale 2-. Opa, 2+ corta 2-, como é que fica a fórmula? MgO. Acabou. E para terminar, Mg2+ com o F-. O que eu faço? Inverto também, esse 2 vem parar aqui embaixo, vai ficar como? MgF2. Ok? Aí prontinho. Primeira questão já foi resolvida. Segunda questão também já está prontinha. Vamos para a terceira e última dessa aula? Vamos? Então, na terceira e última aqui, ele nos dá alguns pares de elementos para a gente fazer a combinação. Qual que é o primeiro par aí sugerido? Então, o primeiro par que ele sugere aqui, para combinação, quem que seria? Cálcio, que é da família 2A,
com o flúor, que é da família 7A. Vocês já sabem o que vai acontecer com o flúor, não sabem? Ó, se o flúor é da família 7A, então ele precisa ganhar um elétron. E o cálcio, se ele é da família 2A, o que acontece com ele? Ele perde 2. Se ele perde 2, vai ficar como o cálcio? 2+, e o flúor, se é da família 7A, ele ganha 1. Então vai ficar F-. Vamos juntar os dois? Sempre o positivo primeiro. Então vai ficar cálcio 2+ com F-. O que eu faço? Cruzo. Como é que vai ficar a fórmula do composto final? CaF2. Primeiro par já foi, tá? Muito bem. Vamos subir um pouquinho aqui a folha. Ou melhor, né? Letra B. Na letra B, eu tenho quem? O alumínio, que é da família 3A. Percebam que às vezes eu coloco algarismo romano, algarismo arábico, não tem problema, tanto faz. Aqui, ó, enxofre, 6A. O que é mais fácil acontecer com o alumínio, que é o metal? É mais fácil ele perder 3 ou ganhar 5? Mais fácil perder 3. Porque se ele perder 3, ele fica com 8 na camada de baixo. Então, se ele perde 3, eu vou escrever, na verdade, 3+. Já o enxofre, que está na 6A, ele ganha 2. Então, eu vou escrever o quê? 2-. O que eu faço? Primeiro cátion. Então, Al3+ primeiro, S2-. Estando diferentes os números em cima, o que acontece? Eu inverto para equilibrar as quantidades. Ó, 3 aqui e 2 ali. Como é que fica a fórmula final do composto obtido? Al2S3. Joia? E para terminar, letra C. Na letra C, de novo, eu tenho cálcio. Se eu tenho de novo cálcio, o cálcio, nós já vimos que ele vale quanto? 2+, depois que ele perde os elétrons. Se ele pede para combinar com o enxofre está aqui, ó. O enxofre vale quanto? 2-. Então, juntando os dois, Ca2+ com S2-, cortou. Como que fica a fórmula final? CaS. Moleza, hein? Química é muito fácil. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.